Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Pai querido e santo, meu Deus, eu peço que o Senhor, meu Pai, nessa noite me ajude. Meu Deus, me ajude. Que o Senhor venha revelar, Deus, a Tua palavra, Pai glorioso. E que nós nessa noite, Deus, saiamos daqui saciados em nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Só quem está hoje pela primeira vez, está nascendo, por gentileza. Deixa eu olhar aqui, veja. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Amém. Tem mais alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Ah, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Amém. Pode ficar tranquilo, só quero saber que você está aí, viu? Pode ficar em paz. Todos que estão hoje aqui pela primeira vez, se é alguém lá do fundo, desculpa, estou olhando aqui. Sejam muito bem-vindos. Sintam-se em casa. Voltem mais vezes. Amém? E vou pedir você que está próximo dessa filha, dessa pessoa, coloque a mão no ombro dela, nós vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do vosso soberano Filho, agradecemos, Deus, ao Senhor, pela vida de cada pessoa que nos visita aqui hoje, Deus. Pedindo nós que o Senhor abençoe a vida de cada um, que saiam daqui hoje saciados, felizes por estarem no nosso meio. Estendo a oração a toda a igreja em nome de Jesus. Todos de uma amém. A igreja pode sentar. E abre a tua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? A nossa querida irmã Lu, ela fez uns salgados maravilhosos. Nós podemos falar que tem amor aos pedaços lá atrás. Tá? Não esqueça de visitar nossa cantina, bolo salgado e um bolo de morango. E, rapidamente, no último final de semana desse mês, nós vamos fazer uma festa caipira. Tá? E nós queremos envolver todos os departamentos da igreja, homens, mulheres, crianças, jovens. Nos procurem no final do culto. Quem está promovendo isso é toda a igreja, tá? É todo mundo junto, misturado. Vai ser um culto lindo, 26 e 27, final desse mês. Não vá jantar fora nesse dia. Nesse dia, jante aqui na igreja. Nós vamos colocar umas mesas, umas cadeiras. Vai ter música. Eu creio que o canal de bênção vai estar lá, fazendo um barulhinho santo lá, todo mundo dançando. Toda a igreja envolvida, amém? Nos procure doações, bolo de milho, canjica, arroz doce. Nós vamos ter caldos. Então, nos procure. Irmão, eu quero doar, eu quero fazer. Me procure a Sheila, procure o Boaz, procure a irmã Gisele, procure os irmãos. Amém? Nos procure. Nós agradecemos a colaboração de todos. Amém? Eu vou ler o Salmo 23 de novo. E vou pedir que a igreja leia comigo, é importante. Nós temos que pegar a visão. Salmo 23. Mesmo que você conheça de cor, é importante que você leia que ele tem que ficar carimbado dentro de nós. O Senhor é meu pastor. Nada me falta. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me, marca essa palavra, guia-me mansamente a águas tranquilas. Romanos 8, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, que aqui é no sentido de medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Deus de Pai. Mas Pai é o mesmo significado.
Irmãos, o Salmo 23, ele apresenta Deus para a igreja. Ele apresenta Deus para a igreja, escuta, e revela para a igreja como Deus nos vê. E aqui a impressão que dá a igreja é que Davi, em algum momento da vida dele, ou quando ele ainda era um cuidador, um pastor de ovelhas, ou quando ele já era rei, em algum momento ele teve uma revelação. E Davi, talvez ali sentado olhando as ovelhas, só lá na frente que ele teve a seguinte conclusão: do mesmo modo que eu ajo para com as ovelhas, Deus age comigo. E eu acredito, igreja, que essa conclusão de Davi tenha ocorrido logo depois dele ter brigado com o leão, com o urso ou com outro tipo de ameaça. E ele começou a entender como que Deus agia para com ele. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Mateus 28, 20. Mas antes, vem comigo o Salmo 23, 4. Salmo 23, capítulo 4. E depois nós vamos em Mateus 28, 20. A palavra de Deus diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor é comigo. Mateus 28, 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco. Quantos dias? Até quando? Salmo 23, 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, não porque eu sou corajoso e não tenho medo das coisas, mas porque eu sei que o Senhor está comigo. E aqui a palavra do Senhor, igreja, nos orienta o seguinte: olha bem, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo num período evangélico onde muitas pessoas querem mostrar conhecimento, mostrar poder, e muitas pessoas querem fazer da igreja uma vitrine onde ela apareça, a igreja apareça. O que o Senhor nos orienta, igreja, é para que ensinemos a igreja. Muitas pessoas querem ensinar, mas não entenderam que primeiro, para ensinar, precisamos aprender. A Bíblia nos ensina a viver. Vou repetir: a Bíblia nos ensina a viver. A Bíblia nos ensina como viver em família. A Bíblia nos ensina como nos relacionar com a sociedade. A Bíblia nos ensina como ter e manter as coisas que Deus nos concede. E a Bíblia, agora na visão espiritual, também nos ensina que Deus está conosco. Mas conosco quem? Com as pessoas que acreditam nele. E à medida que nós vamos aprendendo como nós devemos andar, nós vamos saber que o mesmo Deus que está conosco, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, pode perceber que nessa hora nós todos falamos amém. Eu também falo amém, porque eu sei que na hora que eu estiver passando o perigo, Ele está comigo. E na hora, igreja, que eu sou tentado a cair, a pecar, a errar, e na hora que as coisas não saem como eu espero, será que nós vamos nos lembrar do que aprendemos? Quando o Senhor diz que nós, igreja, somos sal da terra e luz do mundo, o que o Senhor está dizendo para a igreja, que a igreja é que tempera, que dá gosto para o mundo. A igreja é que ilumina o mundo. Você vai perceber, igreja, que em locais onde existe pouca luz, as coisas erradas tendem a acontecer com maior frequência.
Mesmo que você talvez fale, pastor, mas durante o dia os assaltos acontecem? Acontecem. Durante o dia o mal acontece? Acontece. Mas a escuridão tem uma tendência, e entenda por escuridão tudo que é escondido também, viu? Tem uma tendência de permitir o mal. A luz que o Senhor coloca na nossa vida, ela faz com que o mal saia. Eu vou te explicar agora. Quando existe uma pessoa verdadeiramente convertida, como você, como eu, e você está numa empresa, naquela empresa tem um grupinho que se reúne todos os dias depois do almoço, e ali começa cada um contar as suas aventuras amorosas extraconjugais, piadas indecorosas e assim por diante. No dia que você entra e eles contam uma piada, ou contam para você uma aventura que ele teve naquele dia com a mulher de uma pessoa que trabalha lá no primeiro andar, ele vai perceber que você não participa daquilo. Você reprova. E naquele momento vem uma luz sobre ele. Mesmo que talvez alguns cristãos queiram dizer o seguinte: olha bem, alguém vai contar uma piada, não conta aqui perto não, porque ele é crente. Nunca diga, não, mas pode contar. Opa, respeita. Quero te contar uma agora, cara. Estou pegando a mulher do cara lá de baixo. Ô pilantra, sem vergonha, vai falar para mim, rapaz? Isso é luz. Pode parecer que não, né? Mas isso é luz. Os falsos crentes querem absorver e concordar com o erro. Estou me separando da minha mulher. Vou falar uma coisa aqui. Esses dias uma pessoa mandou para mim um vídeo. Pastor Cláudio Duarte, eu tenho o maior respeito. E algumas pessoas riram de algo, não dele, por favor, tá? Do modo que ele contou, algo que é uma tragédia para a igreja. E ele foi muito sábio para mexer com um assunto que muita gente só vai acordar depois. E o pastor Cláudio Duarte, se me permite, pastor, citar seu nome, sei que está gravando. Ele conta uma história de uma pessoa que chegou para ele e falou assim: eu quero me separar da minha esposa. E ele disse, segurou a mão de um, segurou a mão do outro só de um, me lembro, e fez uma oração: Senhor, o Senhor viu quando ele concordou em se casar com ela, e baseado na tua palavra, ele ouviu até que a morte separe. E ele dizia assim: agora ele quer separar, então mata ele. Vocês vão ouvir o vídeo, por favor. Eu estou citando o que eu vi no vídeo. Porque a palavra de Deus, ela nos orienta. Tem que morrer. Falei na sexta-feira no casamento do Gabriel, casamento da Juliana. Isso é muito sério. Guardar a palavra de Deus, igreja, é manter a palavra de Deus em nós. Mas quando há uma desvantagem sobre nós, nós queremos justificar. Quem já fez coisas erradas? Te dou um exemplo. O cidadão rouba um banco e compra uma casa. Ele fala: poxa, eu precisava tanto de uma casa. Ele rouba o banco, mata o guarda e compra uma casa. O problema, igreja, não está na casa. A justiça vai estar perseguindo quem roubou aquele banco e matou o guarda. Esse é o primeiro motivo. O modo que ele obteve é ilícito. E a palavra de Deus diz assim: uma árvore má é o sentido de origem, não pode dar fruto bom. Se o início de algo foi ilícito,
mesmo que hoje esteja tudo bem, tem que perceber o seguinte: qual foi a origem? A origem foi ilícita. Ainda que hoje esteja tudo bem, eu te digo uma coisa: a casa vai cair. Porque espiritualmente você vai estar sendo perseguido. E o diabo sabe o que foi feito lá atrás. O cidadão engana, divide uma igreja, foge com a mulher do diácono, vai lá para o interior de não sei onde, e lá ele abre uma igreja, refúgio dos escondidos de Cristo. Quem lê a placa? Refúgio dos escondidos. Oh, aleluia! Ele prega a palavra, escutem do lado dele quem está dando glória, aleluia? A esposa que foi roubada do diácono lá. Mas pastor, eu não amava mais ele, eu não amava mais ela. Irmão, pelo amor de Deus, cristão está querendo dar golpe em Deus. E olha, quem está pregando hoje para você, eu fiquei anos da minha vida querendo aplicar golpe nos outros. Eu tinha uma carinha boa para essas coisas erradas. E um dia Deus me ensinou a andar reto. Escuta. E quando eu entrei na igreja, encontrei um monte de gente querendo dar golpe. Eu falei, olha que interessante, eu já tentei dar golpe quando eu não conhecia a palavra. Vou te explicar, presta atenção. Os irmãos devem ter acompanhado o assalto ao Banco Central. 100 milhões, se não me engano, não me lembro agora. Irmãos, se você acompanhar a história, como é que ela foi, é muito curiosa. O cidadão estava entrando no restaurante, um dos assaltantes, ele, a família, falou isso com sentimento, tá, gente? E na porta do restaurante, tudo bem alinhado, todo mundo que não tinha, sabe, quem não tem cara de ladrão, porque para muitos ladrão tem cara, né? Uns olham e falam assim, isso tem cara de ladrão não tem cara, mas tudo bem, pô, mas alguns tem, tudo bem. O cidadão chega lá tudo alinhado. Quando ele vai saindo com a família, cola nele no grupo, fala, entra no carro, sequestrado, cara, matado. Quero dinheiro também. Irmãos, várias pessoas foram sequestradas. Por quê? Tanto por um lado que deveria fazer a justiça, falsos policiais, quanto por bandidos também. Quem não sabia do que se tratava, talvez falasse, mas como que pode? Aquele cidadão mora naquela mansão. E a polícia entrou ali e está levando ele. Porque lá atrás, o modo que ele construiu foi um modo que Satanás que concedeu, porque a pessoa sabe que infringiu a palavra, e depois quer construindo tudo em cima de uma base errada. Seja ministério, vou te explicar do ministério. Então uma Santa Ceia é importante você entender isso. O irmão está numa igreja, briga com o pastor da igreja, vai para outra igreja, começa a tocar, começa a cantar, começa a pregar. Querido, ou aquela igreja vai cair, ou o pastor vai ficar atento para você sair fora. Você está no erro. E quando estamos no erro, a estrutura parece certa. E a pessoa com o tempo começa a querer justificar o erro. Talvez você esteja aqui nessa noite, brigou com o seu pastor lá, né? Aqui é a mesma coisa de lá. Ô pastor, aqui não é diferente. Irmão, escuta, é reino espiritual, é um só. O pastor não é aquele, não sou eu, o pastor é Jesus. Você entendeu? É o mesmo Jesus de lá, é o Jesus daqui. Essa pessoa que você está vendo aqui amanhã pode trocar. Você está entendendo? Mas tem gente de igreja que é tão pilantra, dá um golpe numa igreja, pula para outra, dá um golpe na outra, pula para outra. E sabe o que o diabo faz? O diabo faz assim, ó. Bravo! Sai contaminando por aí, porque são pessoas, igreja, que aonde chega, fede. É nesse sentido, igreja, que o Senhor diz o seguinte: tem que ensinar a guardar a palavra. Guardar a palavra. Quantos estão aqui hoje que ouviram quando era menor? Chegava em casa com alguma coisa, a mãe perguntava: o que é isso aí?
vamos lá na casa dele, onde ele mora. Ah, eu não sei quanto ele na rua, então você vai devolver na rua, vamos lá agora, onde é que ele... Ah, igreja, você tinha que achar esse amigo na hora. Nessa hora que a gente começou a criar alguns amigos também, bem sem vergonha, né? Que a gente falou, meu, fala que foi você. E o outro, foi você nada, mentiroso. Vamos lá na sua casa também, bota tua mãe. Sabe o que é isso? Perdão. Guardar a palavra. Quando cresce, lembra da mãe. Quando cresce, lembra do pai. E cristão, quando cresce, lembra de quem? De Deus. Ele guarda a palavra. Ele anda reto. Você está me entendendo? Eu quero que a igreja agora vamos voltar. 23:5. Salmo 23:5. Acompanha comigo lá que nós vamos voltar aqui já. Salmo 23, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Mateus capítulo 8, versículo 31 ao 39. Mateus 8, do 31 ao 39. A palavra de Deus diz assim: Perdão. Romanos 8, do 31 ao 39, deixa eu ver se eu estou no texto certo. A palavra de Deus diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo, igreja, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor, igreja, Ele entrega para nós um amor incondicional. É algo tremendo demais para que nós venhamos a cair, a andar errado. Quando nós vamos entendendo que o amor de Deus resolve qualquer problema que estivermos passando. Quando surge uma dificuldade, uma pressão, escuta, o diabo vem oferecendo sempre algo errado para a gente fazer. O diabo vai oferecer o caminho que é o dele. Mas quando nós estamos certos que esse amor está sobre a nossa vida, é voltar e andar de acordo com o que está escrito na palavra, sabendo, igreja, que Deus vai nos dar a vitória. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Você está tendo uma determinada dívida, você tem que pagar, e chega uma pessoa falando: eu sou agiota, eu vou emprestar esse dinheiro para você, R$1.000, você me paga 1.500. E você vai falar: mas peraí, a agiotagem está errado. Mas você não precisa do dinheiro, eu preciso. Mas Deus vai me dar saída. Não é desse modo.
Você precisa do dinheiro. A pessoa te oferece. Mas não é a resposta que Deus tem para você. A palavra do Senhor me diz, estou lendo agora com você, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Ele vai me dar. Ele vai mandar. Presta atenção. O rapaz está orando a Deus por uma namorada. E surge uma que não é cristã. Só que o rapaz já teve uma experiência com uma namorada cristã que traiu ele. Então não era. Entendeu? Mas como ele também quer dar um golpe, ele fala, pastor Djalma, eu já namorei uma moça da igreja que quando é para dar um golpe, sempre dá um jeito de querer acusar Deus. Só lembrar de Adão. Eu namorei uma moça da igreja, eu me identifiquei a ela, sabe o que ela fez? Ela me traiu. Agora então eu vou casar com qualquer uma. A Bíblia fala o seguinte, que comunhão há entre as trevas e a luz. Presta atenção em mim. Sabe por que errou? Porque não prestou atenção no que Deus falava. Mas o pastor que orou, sim, mas quem escolheu foi você. Eu oro por todo mundo. Entendeu? Escuta, entendeu? Por que eu estou falando isso para você nessa noite? Porque as ciladas estão aí, igreja. Rapaz de Deus, você tem que escolher mulher de Deus, não de igreja. Menina de Deus, você tem que escolher um rapaz de Deus, não de igreja. Ô pastor, o que quer dizer isso? O fato de estar dentro da igreja não quer dizer que seja de Deus. E você sabe disso. Agora, qual é a grande desculpa? Quando quer errar. Ah, mas na igreja não tem rapaz para mim. Essa é boa. Não, a colocação é boa, né? Eu quis dizer. Ou a pessoa chega e fala, pastor, mas na igreja não tem moça para mim. Nenhuma. Bonitão, você vai ter que orar a Deus, dobrar o teu joelho e clamar ao Senhor e agradecer porque não apareceu ninguém. Você entendeu? Você entendeu? Irmãos, olha o que eu vou te falar agora. Pior não, melhor que está gravando. Quem está casado não é verdade? Você está entendendo? Depois que casa, alguém fala, ah, mas eu não sabia que era assim. Como você achou que era? É sério, como você achou que era? Você entendeu? Para de ver esses filmes, fica aí no cinema assistindo esse filme de lobisomem, de vampiros, essas coisas todas. Aí ele chega em casa, ela chega em casa imaginando que ele vai chegar com aquele rostão dele, né? Quando não acontece isso, sabe o que acontece? Deus, tem coisa errada aqui. Entendeu? Mas o que diz a palavra do Senhor? Mas aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Você está casado? Não separa. É como se o apóstolo Paulo, ele não fala isso na igreja, mas dá a impressão que ele fala assim, agora aguenta. Mas ele não diz isso, mas Mateus capítulo 7, cristão tem que ler a Bíblia. Mateus capítulo 7 ele fala o seguinte, você tem que alicerçar a tua casa sobre a rocha. Se ela estiver sobre a rocha, vão vir rios, chuva, tempestade, e ela não cai. Não cai por quê? Porque a esposa é bonita? Porque a esposa é boa como pessoa, também boa fisicamente, não importa? Não cai por quê? Porque o marido é inteligente? Não cai porque a casa está firmada na rocha. Entendeu? Presta atenção nisso. Se caiu, pastor, aquilo não era mulher, pastor, era um demônio. Olha, igreja, é incrível. Tem pessoa que manda aqui, depois eu vou mandar mensagem. Aí, pastor, não era pra você ter falado essa. É que eu nunca sei de quem é, então eu vou falando. É verdade, pastor. Aquele homem lá, pastor, ele falou uma coisa para o irmão para mim. Olha bem, Deus não se enganou quando permitiu que você se casasse com alguém.
Escuta o que eu vou te falar agora. Tem pessoa que às vezes está aqui falando, pastor, mas quer dizer, então, peraí, eu já fui casado com uma, já separei da outra, separei com outra, pastor, vou me perder. Sabe essa que você está? É até a morte, né? Ah, pastor, peraí, você tem que falar antes. Não. É até a morte. As coisas velhas se passaram. Você entendeu? Presta atenção no que eu estou te falando. Para entender o que Deus está falando de uma ovelha. Salmo 23, 6. Abra a tua Bíblia, por favor, para entender. Salmo 23, capítulo 6. Nesse finalzinho de texto, eu vou pedir que os músicos que vão louvar o Senhor já subam aqui, por gentileza. Salmo 23, 6. A palavra de Deus diz assim: escuta, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão quantos dias? Da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11. Tiago 5, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: eis que temos, esperar todos achar, eis que temos por bem-aventurado, escuta, eu preciso que você leia junto comigo. Eis que temos por bem-aventurados, você pode colocar aqui felizes, você pode colocar aqui vitoriosos, tá? Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, os quais, me perdi aqui, vou deixar, os quais, deixa eu ver aqui, aliás, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Sabe por que ele diz assim, ó, certamente que a bondade e a misericórdia estarão comigo? Ele está dizendo o seguinte, igreja, você viu Jó, a história de Jó? Você leu a história de Jó? Não foi uma história difícil, não foi uma história complicada? E ele pergunta o seguinte: você leu o final da história? Ali, igreja, é um exemplo para nós. A vida, por mais difícil que ela possa ser apresentada a nós, ela não nos permite usar de subterfúgios para querer vencer. Nós temos que continuar fiéis a Deus, à palavra de Deus, aos princípios cristãos, que no final a vitória vem. É muito fácil na hora do sofrimento nós queremos buscar caminhos alternativos, mas lá no final nós vamos descobrir que eram caminhos de morte. Há caminhos, falamos hoje de manhã, que para o homem parece perfeito, mas no final, caminho de morte. O que Deus me manda falar para você nessa noite? Por mais difícil que seja, que esteja, que apareça, continue andando na fidelidade que você tem com Deus. Continue andando na palavra de Deus. Não queira consertar as coisas de um modo mais errado ainda. Você está me entendendo? Não queira sair da palavra. Escuta, é comum eu ouvir: pastor, eu acho que o pastor não deveria orientar as meninas da igreja a permanecerem virgens, porque depois elas vão descobrir lá na frente, pastor, que perderam tempo. O que ele vai fazer então? O que ele vai fazer? Eu tenho uma filha linda. Você também tem. Você está entendendo? Pessoas que dizem isso não entenderam nada. O objetivo que Deus coloca, igreja, não é apenas que as pessoas busquem prazer mundano e passageiro, mas é acreditar que Deus tem um plano, sim. É o irmão e a irmã que está passando uma luta nessa noite. Está difícil, tá? Olha bem para mim agora. Quando você está devendo, não levante a mão, só vou perguntar para você entender a construção. Quando você está devendo, tem que pagar isso, pagar aquilo. Quantas vezes você falou: vou saltar o Bradesco? Você entendeu? Eu acredito que a maioria dos irmãos
Eu falo a maioria, igreja, porque a gente tem de tudo nessa vida, né? Mas eu acredito que a maioria dos irmãos, escuta, nem passou pela tua cabeça roubar um banco. Ainda que a dívida seja pesada, está difícil, vai vencer amanhã. Você procura todos os meios lícitos para pagar a conta. Você entendeu? Desculpa. Agora olha o ladrão. Ele rouba o banco, é preso, ele fala, sabe o que é? Que eu estou devendo tanta gente, por isso que eu roubei para pagar. Irmão, ele não roubou para pagar, ele roubou porque ele é ladrão. Você está me entendendo? Desse exemplo agora começa a descer os outros. Meu irmão, minha irmã, em qualquer situação que você esteja passando, nunca queira utilizar meios escusos, sejam eles quais forem, legais ou espirituais. Escuta, legal ou espiritual? Você está me escutando? Você está caminhando e você fala com Deus, Senhor, o Senhor viu um Pai glorioso que eu preciso pagar R$1.500. Está difícil, Deus. De repente, escuta, uma pessoa está na sua frente, ela tira a carteira. Quando ela tira a carteira, cai R$1.500 no chão. A pessoa olha e fala, oh, obrigado, Senhor. É isso? Ou na hora você vai falar, eu preciso. Escuta, eu preciso. Pai, não nesse modo. O Senhor Jesus teve um momento que ele estava no deserto. E ali a igreja começou a jejuar 40 dias, 40 noites, essa palavra. Aí o diabo chega para ele e fala para ele o seguinte, escuta, você não veio para conquistar o reino? Você não veio para conquistar o reino? O Senhor Jesus Cristo, que o diabo sabia, claro, óbvio que eu vim. Ele fala assim, olha, então vou fazer o seguinte, tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar. Acho que eu falo assim, não é nesse modo. Tem que ser na direção do meu Pai. Você está entendendo? E o diabo, igreja, de fato, podia ter dado o reino para ele. Você está entendendo? Escuta, nos momentos de maior aflição, dificuldade que nós enfrentamos, o diabo vai vir com propostas. Amaldiçoa teu Deus e morre. Você está entendendo? E é nesse momento que a nossa fidelidade é colocada à prova. A fidelidade do cristão, igreja, não está no pedir perdão. A fidelidade do cristão está não cair para ter que pedir perdão. O Senhor ele diz assim, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que você não peque. Entendeu? Mas o Senhor coloca uma palavra que eu sempre repito, igualzinho, condição. Ele fala assim, ó, se você pecar. Por que o Senhor fala se pecar? O Senhor acredita numa igreja que não peca. Ele não disse no sentido de falar quando você pecar. Olha o que ele diz, se pecar. Escuta o que eu vou te falar agora. Pode deixar aqui alto. Deixa aí à vontade. Meu irmão, minha irmã, você percebeu que quando nós crescemos, a altura que estamos, olha aqui que eu vou falar para minha igreja. Está vendo esse menininho lindo aqui, ó? Isso aqui é o Davi, futuro músico, já está conquistando o púlpito. Seja bem-vindo nesse lugar. Deixa aí. Olha bem, ele correndo aqui agora, pode acontecer ele ter umas 3 quedas. Ele corre ali, puf, caiu. Aí ele levanta, corre ali, caiu ali. O que você vai falar? Agora imagina se o Edivaldo começa a correr atrás dele, cai ali. Aí vai ali e cai ali de novo. Fala, oh, peraí, tá uma coisa errada. Sabe o que eu quero te falar? Edivaldo, desculpa a pergunta. Qual foi a última vez que você tomou um tombo? O que você lembra? Há quanto tempo mais ou menos? 3 anos. 3 anos sem cair? Agora, qual foi a última vez que o Davi caiu? Hoje de manhã. Sabe o que é isso? Meu irmão, quando somos crianças espirituais, pode acontecer queda, infelizmente pode. Oi, igreja, mas depois que a gente começa a crescer, começar a cair de novo, tem coisa errada. Cair à toa. Você está entendendo? Cair à toa. Olha bem para mim agora. Durante muitos anos, algumas pessoas se esconderam atrás de alguns grupos religiosos, porque olha o que alguns descobriram. A máscara religiosa, quanto melhor pintada, mais esconde o rosto. E algumas pessoas se aproveitaram
perceberam que determinadas vestimentas, linguagem, começaram a igreja a cometer delitos absurdos aí por trás. Escuta, eu fui trabalhar numa instituição, e naquela instituição, na época, os desvios de conduta por muitos acabavam. Isso na época, faz muito tempo que isso aconteceu, em 94. Pessoas que tinham determinadas condutas, hoje em dia já não é mais assim, estou frisando isso. Relacionamentos sexuais fora do casamento, homens com homens. Essas pessoas naquela ocasião eram apontadas porque o vírus HIV, ele vinha especificamente, depois começou a ampliar. Hoje não tem mais isso. E algumas pessoas, igreja, não só eu, fazia um cadastro, e ela me contava a história dela, que ela era, onde ela participava. Aí a pergunta era a seguinte: o que aconteceu que o senhor adquiriu naquela ocasião, e eu sei que eu tenho portadores aqui? Eu fiquei, rapaz, como aconteceu? Não, sabe o que foi? Eu fui no banheiro, sentei no banheiro e aconteceu. Não, o HIV não pega assim. Outras pessoas, não, foi o dentista, fui no dentista, e nós tivemos só de alguns estudos na época, participei de vários grupos, e é um profissional maravilhoso, chegava junto comigo e ele falava: olha, não é melhor o senhor contar a verdade? E algumas pessoas, igreja, era difícil falar: olha, eu dirijo uma instituição religiosa e eu tenho um caso com outro homem. E quem diria? Dá vontade de dizer: quem diria? Não estou fazendo nenhuma crítica, não, mas eu discordo. Para mim está errado. Não quer dizer que eu não amo. É uma pessoa, não que ela faz. Outras pessoas, igreja, eu tive o prazer de levar uma palestra na época numa instituição, depois eu cito para você, e o tema da palestra era dormindo com o inimigo. Eu atendi um grupo de mulheres que não tinham nenhum tipo de relacionamento extraconjugal, não usavam droga, não, mulheres maravilhosas, Deus, várias. E começou a acontecer vários casos. O grupo que eu participava foi convidado para a gente fazer um estudo, participando com vários outros. Como que aconteceu? Não sei. A única pessoa que me relacionou é meu marido, sexualmente. Mas seu marido é policial. Ela falou: homem, não sai de casa. Isso é sério. É da casa do trabalho para casa, de casa do trabalho para casa. Aí vai verificar a história dele daqui e dali, senta com ele, porque na ocasião era mais decisivo. E teve uma história que eu achei curiosa. Uma senhora, ela comentava a respeito, infelizmente ela querendo pensar: olha, pode ter sido do dentista, pode ser algo que eu comi. Eu falei: não é assim. Aí vamos entrevistar a senhora, pede o seu marido vir. Preciso contar essa história. O marido veio. Eu falei: meu amigo, alguma coisa aconteceu, isso é muito sério. Sua esposa, você tem que fazer um exame. Ah, eu não quero, não é obrigado. Mas me explica uma coisa, pelo menos eu não ia fazer, eu não podia falar para ela. Eu falei: como que acontece essa transmissão? E ele, igreja, por ser oriental, sério, eu fiquei exigente de fazer a pergunta para ele. Eu falei: mas alguma coisa aconteceu, porque a sua esposa é portadora. Na época era assim, agora não é mais, hoje em dia. Sua esposa é portadora, do HIV, então o senhor deve ser também, eu não sou. O senhor fez o teste? Não, nem quero fazer. Eu falei: meu amigo, senta comigo, porque eu preciso orientar a tua esposa, ela tem que se tratar, mas ela precisa saber onde foi. Esse senhor, igreja, nunca esqueci esse bonezinho daquele tipo italiano. Naquele momento ele não me respondeu. Demorou muito, ele chega: posso falar com o senhor? Claro. Na porta mesmo, quero entrar. Eu falei: tudo bem. Ele explicou: olha só, no trajeto da empresa para a casa dele, ele tinha uma amante. Ele saía do trabalho, passava na casa da amante, ia para a casa dele. Ele não ia para nenhum outro lugar. Por que eu quero falar isso para a igreja nessa noite? Infelizmente, na ocasião, não tinha os recursos que temos hoje e foi complicado. Meu irmão, minha irmã, muitos de nós esquecem que a vida tem consequências. Você está me entendendo? E nós temos que tomar um cuidado com a nossa vida, para que no momento em que nós estamos caminhando, no caminhar, nós não podemos, igreja, pisar fora do caminho que Deus estabelece. Porque um desvio de um caminho pode mudar completamente o final. Você está me entendendo? Às vezes achamos que podemos
vai seguindo também outras direções, não dá não. Agora, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor e começamos, igreja, a servir a Deus, primeiro tem que ser por dia. Sabe o que é seguir Deus por dia? Vou te dar um exemplo. Hoje, domingo, estamos aqui, glória a Deus. Amanhã, segunda-feira, entrega a tua vida para o Senhor, entrega o teu caminho para o Senhor. Quando você sai de casa, começa a policiar o seu dia. É uma disciplina, sabe? Aí você vai descer na escada. Você acabou de dar um selinho na tua esposa. Bom dia, querida. Um ótimo dia para você. Sua esposa fecha a porta. Você desce a escada. A vizinha abre a porta. Fala, eu também quero um selinho. Eu quero. O que você faz, homem de Deus? Aí você olha e fala, meu Deus, uma mulher de camisola linda. A esposa já está lá dentro. E Deus está onde? E Deus está onde? Escuta, Deus está onde? É o mesmo Deus que está aqui. Aí você olha e você fala, não, em nome de Jesus, sou servo de Deus. Ela também. Entendeu? O que o servo de Deus faz? Não. Aí você entra no carro. Quando você entra no seu carro, você vai virar a esquina, aquela outra moça, e você olha, você sabe do que vai dar. Você fala, para fazer isso aqui, igreja, tem que quase pegar o dedo e falar, porque o dedo não quer, se você não tomar cuidado, o dedo vai. Não! Aí você vai para o trabalho. Quando chega no caminho, uma pessoa passa do lado do teu carro. Motoqueiro, com todo respeito, tem vários aqui também, tá? Aí ele passa, você dá uma jogadinha do carro pra lá e for o seu folgado, pá, bate o teu retrovisor e quebra. Vai à vontade. Escuta, Deus está onde naquela hora? A vontade naquela hora é você olhar pra ele e falar o quê? Que Deus abençoe seu dia. Porque, irmão, é sério, você vai saber o que está acontecendo. Você olha ali e fala, olha, sinceramente, vou comprar um outro retrovisor. A carne quer fazer o quê? A carne já quer soltar tudo aquilo que está guardado lá dentro, filho de não sei quem, vai, blá, 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 blá. E naquela hora, Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Isso aí todas as vezes quer ver outra coisa, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe e que Deus te abençoe. Oh, glória! Você está me entendendo? É uma disciplina, é sério, igreja. Sabe o que vai acontecer? Vamos voltar agora. Isso é ovelha. Isso é ovelha. Ovelha, ela anda certo. Ovelha, ela anda reto. Por isso que ela pode dizer assim, escuta bem, abre comigo para eu terminar aqui e vou pedir para que todos fiquem de pé. Salmo 23. Salmo 23. Versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Quem está falando isso? Ovelha. É uma ovelha que está dizendo. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Você está me entendendo? Nessa noite, meu irmão, minha irmã, entra na visão. Procura ser ovelha. Se errar, se conserta com Deus, mas não se descaracterize. Qualquer dúvida que ficou na tua mente, fala comigo. Eu vou afirmar algo em nome de Jesus. Deus jamais proporia algo para o nosso mal. Você está me escutando? Mesmo que hoje talvez você diga, pastor, mas eu tenho uma situação. Essa situação, pastor, o pastor falou que isso, que aquilo. Você sabe muito bem o que Deus está falando com você. Todas as saídas de Deus são legais. Todas as saídas de Deus são lícitas. Todas as saídas de Deus são limpas. O diabo não tem como pegar a gente lá na frente, você entendeu? E se houver hoje alguma ilegalidade, irregularidade, coloca diante de Deus que Ele conserta, Ele limpa. Aí a gente pode estar em qualquer lugar, aqui no púlpito, em qualquer outro lugar, e a luz do Senhor brilha através da nossa vida. Eu quero terminar dizendo uma coisa para a igreja. Deuteronômio 28. Essas bênçãos virão e te alcançarão. Olha para mim. Uma vida limpa, uma vida santa, uma vida reta,
Irmão, as pessoas podem fazer macumba, feitiçaria, olho gordo, inveja gorda, magra, não importa, não pega. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Você está entendendo? A gente cresce, as coisas dão certo, as coisas dão certo para os nossos filhos. Meu irmão, porta abre, o inimigo levanta por todos os modos. Sabe que é Deus preparar uma mesa perante os nossos inimigos? Meu irmão, minha irmã, sabe o que é as coisas acontecerem do bem para a nossa vida? É o que Deus me manda falar para a igreja. Feche teus olhos um minutinho. Eu sou uma nova criatura, sabe? Aquele que está em Cristo deve também andar como Ele andou. Não é para você dizer, ah, eu não sabia. É pelo contrário, para você falar, glória a Deus. Graças a Deus. Oh, Senhor. verdadeiramente Cristo vive em nós. Não fique preocupado, preocupada com o que nós vamos enfrentar quando sairmos daqui. As situações no lar, a segunda-feira, a
Alguns talvez falem ainda bem que tem um feriado. O cristão fala ainda bem que Cristo está na minha vida. Porque com feriado, sem feriado, nós vamos aprendendo, igreja, no momento que a luta se apresentar, nós vamos aprendendo a olhar para Cristo. E quando nós olhamos para o Senhor, a nossa alma se acalma. Quando você hoje chegar na tua casa, profetize que a bênção de Deus esteja neste lugar. Quando você acordar, agradeça ao Senhor. Pode olhar para o dia sem nenhum medo e dizer para Deus: Senhor, o mesmo Deus que comigo estava no domingo, está na segunda, na terça, na quarta. E a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso pastor, e Ele nos guarda, nos leva às águas tranquilas, refrigera a nossa alma. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer nada. E você vai dizer isso para você mesmo, sabe? O medo vai querer soprar. Presta atenção. Quando o medo soprar, ele vai querer dizer, mas vai ter problema lá, vai ter dificuldade lá. E é você que vai dizer para ele: Pedro, eu já não tenho mais medo de você. As aflições, elas querem chegar na nossa alma. É uma dívida para pagar, é um hospital que tem que ir, é uma situação na justiça. E é você que vai dizer: Cristo está na minha vida. Eu sei que tudo isso vai passar, e no final desse dia eu ainda vou dar glória a Deus. Escuta, todas as vezes que você estiver diante de uma prova, de uma situação, seja ela qual for, de aflição, e você pensa que vai morrer, ao invés de você profetizar a morte, você vai dizer: eu não sei como, mas ainda hoje, no final desse dia, eu vou estar dando glória a Deus e louvando ao Senhor, porque passei por essa prova. Comece a profetizar antes, e você vai ver, igreja, que a cada dia, de fé em fé, Deus vem concedendo vitória na nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e não somente hoje, mas para todos sempre. Que Deus abençoe os seus caminhos. Que Deus guarde a tua vida. Que você, por onde for, a luz do Senhor irradie na tua vida e abençoe a todos que estiverem ao teu redor, em nome de Jesus. A igreja diga amém. A igreja aplauda ao Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe. Dê um abraço, meu irmão. Dê um abraço, meu irmão.